Sabe, eu aprendi muito sobre a vida e sobre o tarô jogando tarô. Sabe assim, teve muita coisa que eu aprendi que não foi lendo o livro. Tipo assim, às vezes umas questões filosóficas, sabe? Sei lá, alguma coisa de como eu ia interagir com alguém dentro de um relacionamento, ou como eu deveria agir dentro do meu campo profissional. Algumas dessas coisas surgiram a partir de jogos que eu fazia, ou para mim, mas geralmente para outras pessoas, né? Então, quando a gente lê tarô para uma outra pessoa, existe uma parte nossa que também se beneficia daquilo. Então, teve muitos momentos que eu li tarô para alguém e aquele conselho foi incrível para mim. O que é muito louco, porque se eu trabalho com isso, né, eu tô ouvindo esses conselhos toda hora. Alguns cabem para mim de uma forma muito simples, direta, rápida. Outros servem tanto que eu não quero ouvir. Aí eu fico, não, peraí, aqui eu tô falando de uma outra pessoa. Mas geralmente quando há essa resistência, é um sinal de que o negócio bateu forte para mim, sabe? E aí, nesses aprendizados espontâneos que foram acontecendo, eu aprendi também que a carta da semana, apesar de você poder escolher uma carta, geralmente existe uma narrativa que é contada na mistura dessas três cartas. Então, por isso que eu digo assim, é interessante que você ouça as três cartas, porque certamente existe algo útil para você em cada uma delas, tá? Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me siga nas redes sociais, @JúniorQuintelaA, e hoje a gente vai fazer a carta da semana. Se você não conhece, vou te explicar como é que funciona. Você vai mentalizar uma situação, tá? De preferência. Ou então você pode deixar solto também, mas eu indico que você mentalize uma situação, porque aí a coisa vai ficar um pouco mais direcionada, tá? Mentaliza, respira, se acalma, e aí você vai escolher uma dessas três cartas, tá bom? Opa. A gente está no comecinho do mês, dia 5 de dezembro. E aí você pode receber um jogo meu falando do seu mês. É uma orientação específica para você, específica para o mês de dezembro. Como é que faz? Você entra lá no site apoia.se/JúniorQuintela e aí você se inscreve e aí você pode escolher lá a opção tarô mensal e aí você vai receber uma leitura feita por mim no seu WhatsApp. Tá? É uma leitura exclusiva, não é uma leitura mensal genérica que você vai... Não, é feita para você, né, alinhada com a sua energia, tá bom? Então vamos lá, carta número 1, 2 e 3. Né? Olha bem para essas três cartas, tá? E escolhe uma delas. Carta número 1, 2 ou 3. A que chama a atenção, né, provavelmente é a sua carta. Mas como eu disse, assista aí as três cartas que vai ser bom. Vamos lá. Para quem escolheu a carta número 1. Essas cartas, tem esse detalhe, nessas cartas elas podem ser uma previsão, ela pode falar sobre o que você está passando no momento, e ela pode ser um conselho também. A carta que aparece aqui, né, a carta número 1, é o 7 de copas. O 7 de copas, então, tem essa criatura aqui, que está com 7 taças na frente dela, certo? O naipe de copas fala das emoções. Essa é uma carta que é muito provável que ela esteja te dizendo que em algum âmbito da tua vida, provavelmente nesse que você mentalizou, né, as tuas emoções elas estão um pouco confusas, um pouco bagunçadas. Como assim? É tipo quando você chega num restaurante e você tem aquele cardápio gigantesco que tem pizza, pastel, churrasco, sushi, né? E aí você olha para aquilo tudo, aí você fica, o que é que eu faço com tudo isso? Só que no caso, ao invés de ser vários pratos de comida, são várias emoções. Então tem hora que você vai se sentir talvez com um ranço, uma negação muito forte, no outro momento um encantamento, uma paixão, no outro momento um estresse, uma agitação, uma calmaria, um tédio, né? Tem várias coisas ali acontecendo na tua vida, provavelmente.
Mas quando eu digo essas várias coisas, eu estou falando tudo de emoção, né? Então são várias emoções que elas podem causar confusão e, logicamente, uma falta de objetividade. Quer dizer, tem hora que eu não sei direito o que é que eu vou fazer com isso tudo. Então, geralmente, quando a gente está numa situação como essa, a gente vai precisar arranjar um jeito de dar uma aliviada nessa tensão toda, né? Nessa bagunça. Aí você, assim, a minha dica é que você procure, de repente você pode até testar se é uma terapia que vai te ajudar, se é um esporte, uma caminhada, né? Se é passar um dia na praia, um dia na mata, como é que você vai fazer isso? Algumas pessoas vão escrever para conseguir ter um pouquinho mais de clareza naquilo que está sentindo, tá? E aí tem alguns outros detalhes, né? Se você está numa situação de 7 de copas, certamente esse não é um bom momento para você tomar decisões que sejam muito determinantes para a sua vida, né? Então, se você vai se você vai morar em outro país ou não, agora não é o melhor momento. Porque você não está com as emoções claras, né? Você está com as emoções confusas. E as emoções confusas distorcem um pouco a realidade. Você acaba não olhando para a coisa como ela é, mas você acaba olhando pelo filtro da sua emoção. Então, se você estiver com raiva, você vai ver a raiva, entende? Você vai ver através da raiva. Talvez, se você estiver com raiva, por exemplo, não seja você falando com toda aquela honestidade. Talvez seja a raiva falando. Entende? Então, é um momento que geralmente pede para a gente tentar organizar, acalmar, equilibrar, alinhar essas tais emoções para que a gente não coloque os pés pelas mãos, tá? Para quem escolheu a carta número 2, vem aqui o Imperador. O Imperador é uma carta que traz uma energia muito forte de estrutura, de tudo aquilo que é sólido, forte, consistente, né? Então o imperador é o cara que está responsável por todo o império. Eu lembro que eu demorei muito para entender que o império era uma coisa maior do que um reino, né? Um império são vários reinos, por exemplo. Então, assim, o imperador é um cara que tem muita responsabilidade. Essa é uma carta que fala de uma situação onde essa figura de responsabilidade, de autoridade, ela é muito relevante. Então, para quem escolheu a carta número 2, talvez você esteja precisando se tornar uma pessoa um pouco mais responsável, né? Assumir um lugar de autoridade, mas é uma autoridade que vem com muita responsabilidade, entende? Não é necessariamente uma autoridade que vai mandar nos outros, mas sim alguém que entende esse lugar de autoridade. Alguém que entende que ali ela vai precisar ter algumas responsabilidades, algumas restrições, vai ter que orientar algumas coisas, direcionar algumas coisas, tá? É uma carta também que é muito associada ao campo profissional. Se você escolheu a carta número 2 pensando no seu campo profissional, essa é uma carta que pode denotar uma situação positiva no sentido de que as coisas estão minimamente estruturadas, estáveis, né? Para outros, isso é uma orientação, né? Procure estabilizar as coisas, procure organizar as coisas. No caso de um campo amoroso, essa é uma carta que pode falar de alguém que tem sido muito durão, né? Eu estou falando essas coisas para você buscar onde é que você vai se identificar, tá? Então, algumas pessoas aí podem estar sendo muito duronas, outras pessoas precisam ser um pouquinho mais duras, né? Então, como é que isso se aplica para o que você está vivendo? Você é a pessoa certa? Assim, o jogo está mostrando que tem alguma coisa aí para ser visto com relação à estrutura e à responsabilidade. Para alguns, existe uma ausência de estrutura, então eu preciso ser mais responsável, mais sólido, mais estável. Para outros, talvez haja o excesso dessa energia do imperador. E aí isso vai me deixar sisudo, inflexível, intransigente, teimoso, autoritário. Então, para quem tem um excesso, você vai precisar arranjar um jeito de dar uma dosada nisso. Por que que hoje eu estou falando dessa forma? Esse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa que me perguntou se eu jogava tarô para mim. Eu disse que sim, eventualmente eu jogava, mas que quanto mais séria fosse a pergunta, quanto mais relevante fosse a situação, mais difícil seria para mim, para eu conseguir ler de uma forma clara,
E aí eu tava falando, quando eu jogo pra mim, é muito, muito, muito difícil o tarô responder de uma forma muito objetiva. E aí, como eu tava falando, né? Eu aprendi muito com o tarô jogando o próprio tarô. Então, na minha prática pessoal, eu acho muito bonito, assim, o, a não resposta. Quando o tarô decide não me responder, porque ele apresenta as coisas de uma forma e é como se ele considerasse que as pessoas, né, no caso eu, têm a capacidade de interagir com aquilo. Então é assim, vou dar um outro exemplo. Uma criança falou assim, pai, posso assistir TV às 10 horas, até às 10 horas da noite? Aí o pai da criança olhou para ela e falou assim, foi o Pedro Cardoso que contou essa história, né? Ele falou, não sei, filho, você acha que pode? Você acha que consegue equilibrar tudo que você tem para fazer e ainda assim, né, assistir televisão até as 10 horas da noite? Quer dizer, ele considerou que aquela pessoa tem capacidade de enxergar a situação e encontrar e buscar meios para que aquela situação seja equilibrada. Então, quando o tarô ele abre para você, é como se ele estivesse dizendo assim, eu acredito que você tem capacidade para decidir a sua vida, né? Então, às vezes é interessante que aconteça dessa forma. Porque se o tarô for dizer tudo que tu tem que fazer, o que é que tu tem que falar, quando tu tem que falar, como tu vai falar, se ele for fazer tudo isso, você vira uma marionete do tarô, uma marionete do acaso. Então é interessante o tarô como um apoio, mas não como uma coisa, uma muleta no sentido de se você não tiver, você não consegue fazer mais nada, entende? É importante a gente utilizar o tarô talvez como um combustível, como algo que vai nos nutrir e nos estimular. E assim a gente vai buscando os nossos caminhos para ter uma vida um pouquinho melhor. Sabe? Essa descoberta desses caminhos é um negócio muito bonito. Para quem escolheu a carta número 3, 7 de paus. Aí veio para mim isso aqui para... Era como se eu não precisasse nem falar mais nada, porque o que eu falei agora tem tudo a ver com o 7 de paus. Carta número 3, o 7 de paus, é uma carta que fala de uma situação onde você entende o que é que você tem de recurso, de poder, de inspiração, de ferramenta, de criatividade, e agora você pode ir para cima. Então é como se fosse uma pessoa que, sei lá, treinou Muay Thai durante muitos anos e agora essa pessoa está no ponto de ir para um campeonato, ir para uma competição, né? Então quer dizer, é isso que eu estou falando, sabe? Você tem essa capacidade. Talvez você precise acreditar um pouquinho mais. E uma forma de você começar a reconhecer aquilo que você tem dentro de si é revisitando, é revisando a sua história. Quer dizer, lembre das coisas pelas quais você passou. Você superou um bocado de coisa na vida, certamente. Algumas foram mais fáceis, algumas foram mais difíceis. E também você foi aos poucos entendendo o que dificultava esses processos e o que facilitava, não é? Então, é como se o jogo estivesse falando, você tem a capacidade de chegar aonde você quer chegar ou aonde você precisa chegar. Então, procure reconhecer isso. Aí que vem a parte mais bonita, talvez, né, da história, que é quando a gente junta essas 3 cartas. Deixa eu tentar mostrar aqui. Eu vou botar na tela, tá? A gente começa com o 7 de copas, vou até ficar mais assim, para dar o espaço aqui para aparecer a carta. A gente começa com o 7 de copas, falando de uma situação que ela está um tanto bagunçada, precisando de um pouco mais de organização. Depois a gente vai para o imperador, que é um cara que traz essa força da estruturação, da solidez. E aí é como se fosse assim, ó, eu tinha uma bagunça, eu organizei com o imperador, e aí na terceira carta vem o 7 de paus. Então, eu tinha uma bagunça, eu organizei, e agora eu sou capaz de chegar onde eu preciso chegar. Eu sou capaz de superar os desafios. Eu sou capaz de me aprimorar enquanto ser humano. Mas se você escolheu a carta número 3, é como se a carta já estivesse dizendo, vai lá, faz. Você tem capacidade. Sacou? E aí, juntando tudo, é isso. Assim, às vezes a gente só precisa entender, talvez, né?
Às vezes a gente precisa entender que a gente está passando por um momento de bagunça e assumir esse momento de bagunça para entender também como é que a gente vai organizar aquilo, né? Então, às vezes o quarto tá bagunçado e alguém chega e diz assim: eita, o quarto tá bagunçado. Aí você já fica com raiva e diz: não, nada a ver. A minha bagunça é organizada. E aí aquela bagunça continua lá. Aquelas roupas continuam lá e elas só ficam sujas e vai acumulando sujeira, isso, aquilo, outro. Mas no dia que você se der conta de que aquele quarto estava bagunçado, talvez você entenda que você vai pegar aquelas roupas e botar para lavar. E que aquilo vai ser bom, que você vai poder usar uma roupa limpa, que aquele espaço vai ficar livre, né? Então, assumir que o quarto está bagunçado é o primeiro passo para você começar a reorganizá-lo. Então, primeiro, 7 de copas. Entender que talvez a bagunça esteja grande. Depois, o imperador. Eu entendi que está rolando uma bagunça e agora eu vou me responsabilizar por isso. Então, se existe uma bagunça, fui eu que não arrumei. Então agora talvez eu comece a arrumar. E aí nesse processo de arrumar e estruturar as coisas, eu percebo que, olha, eu sou capaz de arrumar as coisas. E depois que você arrumar, você vai se deparar com um ambiente que está limpo e organizado. E o que é que vai acontecer? Ele vai bagunçar de novo. E vai ser assim a vida inteira. Mas se você não reconhecer que tem alguma coisa que precisa ser arrumada, né, aí você já não vai arrumar. No entanto, quando você arruma, você vê que você tem a capacidade de organizar. É a sua vida, cara. Você tem a capacidade. Tá bom? Acho que foi diferente, né? Gostei. É isso aí. Sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me siga nas redes sociais, @Júnior Quintela A. Se você quer uma leitura mensal, uma leitura feita por mim exclusivamente, né, de uma forma bem exclusiva e personalizada para você, entra lá no site apoia.se/Júnior Quintela e se inscreve, tá bom? É isso, gente. Obrigado, beijos e até a próxima.